nós vamos falar dos conjuntos das partes. O que é conjunto das partes? É saber quantos subconjuntos nós podemos formar a partir de um conjunto. Esse conjunto das partes, ele é denotado, ele é representado por P de A, partes do conjunto A. Aqui eu tenho um exemplo de um conjunto A compostos pelos elementos x, y e z. Aí aqui eu vou listar para vocês todos os subconjuntos que eu posso formar a partir dele. Conjunto vazio, que normalmente as pessoas esquecem, mas ele faz parte de subconjunto. O conjunto x, o conjunto y, z, x e y, x e z, y e z e o próprio x, y e z, que também é representado e é notificado como um subconjunto. O que acontece? Esse conjunto foi fácil de achar os subconjuntos porque é um conjunto pequeno. Quando é um conjunto muito grande, fica meio que complicado, você sempre esquece algo. Para isso, existe uma fórmula matemática. Contrário do que muita gente fala, as fórmulas elas vêm para auxiliar e não para complicar. Então aqui eu posso mostrar para vocês que a quantidade de subconjuntos que deu a partir do conjunto A foram 8. Então eu posso dizer que as partes de A são formadas por 8 elementos. Percebam que todos os subconjuntos estão representados aqui, todos separados, nesse caso por ponto e vírgula. Tranquilo? Como que eu faço para calcular? A base vai ser sempre o 2. E o expoente, a quantidade de elementos que possui o conjunto inicial. No caso, eram 3 elementos. Então, eu faço 2 elevado ao cubo e eu tenho o 8. Aqui eu cheguei sem precisar representar todos eles. Simplesmente, eu dei a quantidade de elementos que são formados pelos subconjuntos. Operações com conjuntos. Nós temos 3 operações. União, quando eu junto todos os elementos de 2 ou mais conjuntos. A intersecção, que é o que eu tenho em comum entre os conjuntos, sempre pode ser mais do que 2. Aqui só tem um exemplo de 2. E a diferença, o que eu tenho em um, que eu não tenho no outro. Vamos falar então um por vez, começando pela união de conjuntos. Aqui eu tenho 2 exemplos. Eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Eu quero unir os 2 conjuntos. Eu vou mostrar através do diagrama como que fica. O que acontece? Eu coloco o conjunto A em todo o ambiente do diagrama de Euler e aí eu coloco também o B. O que acontece ali no meio? Eu tenho o que é comum entre eles, mas nesse caso não importa. Eu quero só representar a união desses 2 conjuntos. Então, eu coloco todos os valores que aparecem nos 2. Lembrando que eu não preciso repetir o que tem em comum entre eles. Percebam que o 2 e o 3, eles aparecem tanto em A quanto em B, mas quando eu vou representar a união, eles só aparecem uma vez. Vamos para a intersecção de conjuntos. Intersecção, como eu falei anteriormente, é o que tem em comum. Eu já falei agora, o que tem em comum entre o conjunto A e B? O 2 e o 3, porque eles estão no mesmo espaço de A e de B. Então, a única parte que é comum entre eles é o elemento 2 e o elemento 3. A intersecção entre conjuntos, ela também pode ser vazia. Pode não existir nenhum elemento em comum entre os conjuntos. Quando isso acontece, nós chamamos que eles são disjuntos. Ou seja, nada tem em comum. Então, eles estão bem separados. Diferença entre conjuntos. É o que eu tenho em um que eu não tenho no outro. Então, eu vou representar o que eu tenho aqui até agora da mesma maneira, só que eu só quero o que tem no A e não tem no B. O que só tem em A que não tem no B? O 0 e o 1. O resto tem tudo em B. Isso é diferença. Cuidado, ali a ordem pode alterar. Se eu falar que eu quero a diferença de B em A, aí eu só vou pegar o que tem aqui no B, que não tem no A, que no caso seria 4, 5 e 6. Então a ordem ela vai alterar o resultado final. E nós temos o complemento de um conjunto. O que é o complemento de um conjunto? É o que eu preciso para complementar o outro. E a conta ela vem através da diferença. Só que no caso eu vou representar o complemento de B em A. Então eu vou ver o que tem no A que não tem no B, que é o que precisa para complementar esse conjunto B. Ficou claro? Espero que tenha entendido. Até a próxima aula.